Muito boa noite, 19 horas 2 minutos, iniciando aqui pela TVC, mais um programa do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Programa este de responsabilidade dos Sindicatos Municipários de Pelotas, situado à Rua Padre Anchieta, número 2079. Hoje, na apresentação, por enquanto, somente eu, Thiago Botelho, diretor do SIMP, apresentando e conduzindo o nosso programa até às 20 horas, na data de hoje, 27 de maio de 2011. O motivo de, no momento, eu estar aqui apresentando o programa sozinho, né? O Douglas e o Everton estavam em atividade e estavam acompanhando também o protesto dos estudantes da Universidade Federal de Pelotas, lá no complexo do Ângulo, na região do Porto. E aí, conforme contato telefônico que eu obtive agora com o Douglas e com o Everton, né, a princípio parece que está havendo alguma intervenção da Polícia Federal, uma intervenção lá de força policial, e que por este motivo, né, todas as pessoas lá estão meio que impedidas, né, seja de adentrarem ou de saírem do complexo do Ângulo. Como eles se encontravam lá dentro, causou aí a impossibilidade dos mesmos chegarem até agora o presente programa, mas até às 20 horas estaremos conduzindo normalmente o nosso programa. Você sabe, como de praxe, aqui embaixo constam todas as mídias eletrônicas do SIMP. Visite o site do SIMP, devidamente atualizado, agora à tarde mesmo nós acabamos de atualizá-lo, www.simpelotas.com.br www.simpelotas.com.br. O nosso e-mail, se você quiser tirar dúvidas, críticas, sugerir, o e-mail do SIMP é simp@simpelotas.com.br. Se você quiser ser um seguidor do SIMP, seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. E o nosso canal de vídeos do YouTube, onde constam os vídeos, né, da categoria, dos seus atos, das suas manifestações e também de atividades culturais. Você entre lá no nosso canal de vídeos no YouTube, que lá também consta o vídeo da nossa campanha, o vídeo que trata da realidade dos servidores, ou seja, mudar essa realidade, um compromisso de todos, é o nome do nosso vídeo, que já tem mais de 3.300 visualizações, Então, se você entrar no youtube.com/simpelotas, youtube.com/simpelotas, você acessará o vídeo da campanha e todos os demais vídeos do SIMP. Quero cumprimentar em especial a todos os colegas servidores públicos municipais que acompanham aqui o nosso programa e também a comunidade pelotense que acompanha a programação diária aqui da TVC. Este programa do SIMP, embora comigo aqui na apresentação agora, durante todo o programa normalmente você poderá também mandar as mensagens de texto. Até às 20 horas, se você também tem alguma dúvida, se quer opinar, quer interagir, participar conosco, ajudar a construir o nosso programa até às 20 horas, você vai mandar uma mensagem de texto para o 9122-8820. 9122-8820, conforme consta aqui na tela. Então, através desse número, por enquanto só este, você envia a sua mensagem de texto, que com todo prazer eu lerei, e dentro do possível, se for algum questionamento, alguma dúvida, a gente também irá responder. Quero primeiramente parabenizar a todas as pessoas que se fizeram presente ontem na grande Assembleia Geral. Tivemos uma Assembleia Geral ontem lá no Colégio Municipal Pelotense, na parte da manhã, uma Assembleia repleta, muito bem representativa, com ampla participação da categoria. Tínhamos mais de 1.300 pessoas, conforme listagem ali de assinatura, uma Assembleia bastante representativa e que, na verdade, ela deu prosseguimento no rumo no que tange as negociações. Mas, em seguidinha, acompanhe conosco o programa. Nós temos 6 vídeos para mostrar hoje, então o nosso programa está bem legal. Até agora, até por volta de 18h45, eu ainda estava lá no SIMP, aguardando o Douglas e Everton, estava editando os vídeos. Então nós temos aí filmagens de todas as nossas atividades, que não foram poucas, né, como é a vida normal, natural de nós, servidores públicos municipais. Nós temos aí registrado para você poder assistir aí da sua casa vários vídeos que foram
o retrato, né, da negociação, dos encaminhamentos, do passo a passo que nos fez chegar a ter a primeira reunião com o governo. Então, é um processo longo, porque apresentamos a nossa proposta de database ao governo protocolado no dia 28 de abril. Então, hoje estamos em 27 de maio, quer dizer, exatamente há um mês entregamos a pauta de reivindicações e só houve uma reunião entre Comissão de Negociação de Servidores, direção do SIMP, com a Comissão de Negociação do Governo. E só foi possível a reunião com o governo, graças a todos os nossos protestos, atos, mobilizações, e eu parabenizo mais uma vez a categoria que tem se mostrado unida, aguerrida, mostrando ao governo que ela tem capacidade de cada vez mais lutar, somar, aglutinar esforços para que a gente alcance com certeza resultados futuros. E eles estão dando a prova de que a nossa luta está dando certo. O governo nos dá essa razão, ele nos dá essa certeza. A maior prova disso é que desde o dia 28 para cá, desde o protocolo da primeira Assembleia, nós tivemos inovações como a publicação, a divulgação do vídeo dos servidores, tivemos também 2 assembleias em praça pública, sendo que a primeira foi no dia 12 de abril, específica sobre plano de carreira, e essa específica sobre plano de carreira no dia 12 de abril foi neste mesmo dia que o governo Fetter anunciou que estava contratando o Instituto IGAN para fazer o estudo de plano de carreira e apresentar esse plano de carreira em junho, mês 6, para a categoria, para discutirmos ao longo do ano, e conforme o governo ele pretende mandar essa proposta de plano de cargos e salários até dezembro, para começar a implementar o pagamento em janeiro. Então isso tudo só surgiu e só surtiu efeito graças à mobilização da categoria. Quando nós tivemos a primeira resposta oficial do governo quanto aos índices da nossa pauta database permanente, vocês se recordam que o governo acenava apenas com 6,3% em cima do salário padrão de cada um, e para aqueles que têm os seus salários padrões abaixo do salário mínimo, abaixo dos R$ 545, o reajuste seria na base de cálculo, ou seja, hoje, atualmente a base de cálculo é no valor de R$ 450, com 6,3% sobre este valor, essa base de cálculo, ele iria para R$ 478, não chegando a 479. No Vale Alimentação, o governo só ofereceu 10% de aumento. 10% é um número bonito, o governo adora usar 10%, mas tem que falar a verdade, 10% são R$10. O governo está oferecendo R$10 de Vale Alimentação. E específico, dentre os outros demais itens importantíssimos de pauta, o Piso Nacional da Educação, o governo sequer respondeu na primeira proposta, aquela por escrito. Ele não respondeu nem quando daria, nem que teria valor, nem nada. Aí, ao longo da semana passada, o governo foi divulgando nos jornais, na TV, que a proposta final do governo era aquela, que a projeção do governo, é que as receitas este ano, todas, praticamente teriam uma grande probabilidade de serem reduzidas, diminuídas. Só que engraçado, a gente lidou isso na mesa com o governo, engraçado que todo início de ano, janeiro, por aí, a prefeitura faz um balanço do exercício anterior, do ano anterior. E dos últimos anos para cá, esses balanços de janeiro sempre mostram um grande aumento, um grande crescimento na arrecadação do município. A sua receita cada vez mais vem aumentando nos vários impostos. IPTU, ISSQN, ITBI, o Fundo de Participação dos Municípios, o repasse do Fundeb. Então tem uma série de rubricas, de receitas, que elas vêm sempre num crescente. E a prefeitura adora divulgar isso para mostrar a sua competência, a sua capacidade administrativa. Mas é engraçado que quando chega maio, na database de negociação, o governo projeta para o ano inteiro que está em curso que as receitas diminuem. Aí mesmo que ele se engane, digamos assim, mesmo que ele se engane com essa projeção, ele não chega lá no final do ano. Realmente, aquela queda, aquela projeção de queda, de diminuição de receita que prevíamos, ela foi um aumento. Então, pois bem, se foi um aumento, que ele nos diga isso em dezembro, janeiro, então é certo que maio tem como mudar. E aí o governo foge, né? Eu quero mandar um grande abraço inicialmente aqui para o meu colega Cléo,
Barbosa, coordenador geral dos agentes de trânsito. Grande abraço para ti, para tua esposa, o Cléo, aí, nosso telespectador assíduo. E é importante isso aí, Cléo, na qual eu estava falando agora, o processo que a gente vem vindo de negociação. Bom, de uma forma resumida, fomos fazendo as paralisações, fomos construindo o quê? Uma abertura de reunião com o governo que até então não nos tinha recebido. Conseguimos ir até a Câmara, conseguimos o apoio da ampla maioria dos vereadores para que trancasse a pauta, ou seja, qualquer projeto oriundo do governo não será votado até o final das negociações. Isso ficou acertado, ratificado, juntamente com os vereadores. Qualquer projeto oriundo do governo não será votado até que nós, municipários, determinemos o fim das negociações. Pois bem, só que fomos lançando propostas, surgindo novas propostas, como algumas paralisações, algumas atividades. E ao longo desse tempo, culminou então, a partir desta semana, ou seja, na semana passada nós tivemos uma assembleia quinta-feira em praça pública, na quinta-feira da semana passada, onde foi deliberado pela categoria que seria feita uma paralisação à tarde na segunda, e foi feito nesta segunda em frente à prefeitura. Foi realizada uma paralisação de manhã nesta terça que passou na Câmara, onde conseguimos manter a palavra dos vereadores e que eles fizessem o contato com o governo para que surgisse essa reunião, essa famosa reunião com o governo, e aí foi garantido isto. Quando houve a reunião com o governo na quarta-feira, o governo, primeiro que já limitou o número de pessoas que poderiam subir para negociar. Todos os outros anos, sempre a gente subia com a comissão de negociação eleita pela categoria e com a direção do SIMP, não com todos os diretores, mas com alguns diretores. O chefe de gabinete, Abel Dourado, já limitou no próprio telefone, só sobem 6 pessoas, então subiram apenas 2 diretores do SIMP, o presidente Douglas e a vice-presidente Tatiane, acompanhados dos 4 colegas representantes da comissão de negociação. Então, nós estávamos representados com o professor, com o representante da Guarda Municipal e agentes de trânsito, com o representante da Saúde, da Secretaria da Cidadania e também representando o conjunto da categoria. Nessa reunião de quarta-feira, o governo simplesmente manteve as suas propostas, manteve os 6,3%, os R$10 do Vale Alimentação, só que surgiu com uma novidade, pelo menos especificamente para a categoria dos professores. Ele disse que, conforme ele já até havia adiantado, quer dizer, antes mesmo de ter tido reunião conosco, quem leu o Diário Popular de quarta-feira de manhã, estava ali uma proposta ali que o governo disse que ia dar um salário padrão, um piso, de R$ 1.009 para os professores que têm 40 horas. Ou seja, os professores de 40 horas no município, quem tem concurso de 40 horas, esses são somente os professores da educação infantil. E, proporcionalmente, um piso para aqueles professores de 20 horas, que seria o valor de R$ 504,50. Sobre este valor é que seriam calculadas as vantagens. Pois bem, isso o governo falou oralmente mesmo, nesta redundância. Foi uma proposta verbal por parte do Executivo quando da realização da reunião. E aí uma coisa que saiu ali por parte também do procurador Longaray, do Abel, do Sérgio Lopes, José Júlio Caruso, secretário de administração, é que poderia haver uma possibilidade de aumentar a base de cálculo e o Vale Alimentação se aumentassem as receitas ao longo do ano. Então, mas fecharia igual agora a negociação com esses índices. E aí tentamos negociar, avançar, o governo se tornou irredutivo. E apresentou essa proposta de 1.009. O que foi finalizado ali na reunião? Ficou um comprometimento do governo, que o governo até amanhã, na manhã de quinta-feira, no início da Assembleia, ele mandaria isto por escrito, até para podermos avaliar na Assembleia. E ao chegarmos lá na Assembleia, o governo não enviou proposta nenhuma por escrito. Não enviou. Não chegou proposta nenhuma e a categoria foi muito madura em fazer uma avaliação de algo que não se tem. Como é que a gente vai acreditar na palavra do governo, onde o governo semana passada, essa semana, colocou no seu site e nos jornais locais
que a média de salário dos servidores públicos em Pelotas, vejam bem, isso é nota oficial do governo. O governo colocou que a média salarial dos servidores públicos de Pelotas há 5 anos, passados 5 anos atrás, era de R$ 773 reais. E que passados 5 anos, ou seja, hoje, o prefeito Fetter afirma que hoje a média salarial dos servidores da prefeitura é de R$ 1.500 reais. Olha, convenhamos, essa é a maior mentira do ano, é o prêmio do troféu Pinóquio para o prefeito Fetter. Por quê? Para ter passado de 700 para 1.500, é simples. Basta você, servidor, pegar o seu contra-cheque de 5 anos atrás, compare com o seu de hoje e veja se dobrou o seu salário. Porque na conta do Fetter, o nosso salário dobrou em 5 anos. Mas é uma matemática simples de explicar para o servidor e para o telespectador que não é municipário. É simples de fazer a conta. Se pegar um secretário que ganha R$ 7.400 e pegar um servidor que ganha R$ 545, que é o salário mínimo, que 80% da categoria ganha salário mínimo, é simples a média, né? Pega 7.400, soma com 545, vai dar um valor em torno de R$ 8.000, somando os dois. Claro que se dividir por 2, a média dá em torno de R$ 4.000. Aí é simples, se fosse colocar no jornal, olha, a média desses dois servidores, do salário dos dois é de R$ 4.000. Só que um ganha 7.400 e o outro ganha R$ 700, R$ 600. Então o que o governo faz? Ele, para dizer para a população, para mentir, e eu falo com toda a propriedade, sem problema nenhum, porque é mentira mesmo, um governo dizer que nós ganhamos como média salarial 1.500, olha, é tranquilo de fazer a conta. Pega o salário dos secretários, pega o salário dos assessores especiais do prefeito, dos assessores do vice-prefeito, dos assessores da primeira-dama, dos assessores de segurança do prefeito e de todos os escalões de CC. Aí depois vem os salários dos servidores. Soma tudo, divide pelo número de pessoas, é óbvio que a média vai dar alta. E aí a prefeitura mente com esses dados, para justificar que não tem dinheiro para nos dar um aumento digno para a categoria. Então, a gente vai ter vários vídeos, já vou começar já chamando um vídeo em seguidinha, para que a gente também não extrapole, digamos assim, o cronograma, né? Que a gente vai mostrar o vídeo desde a paralisação de terça na Câmara, vamos mostrar o vídeo, primeiramente segunda, o nosso ato em frente à prefeitura, segunda tarde. Depois veremos na sequência o vídeo da nossa ida nesta terça-feira que estivemos na Câmara pela manhã. Depois veremos o vídeo da reunião que fizemos com a comissão de negociação terça tarde, projetando a reunião de quarta, confirmada depois pela comissão de vereadores. Depois veremos o vídeo da Assembleia Geral ocorrida ontem. Mas eu quero mandar um abraço para o final 3039, que me deu um toquezinho aqui. Um grande abraço para o final 3039 e o Cléo, que nos deu um toque há pouco tempo. Nós temos uma mensagem aqui. Não fui jogar bola, estou ligado no programa. Um grande abraço. O Mano Vladimir, um grande abraço para ti, o Mano e eu, que estávamos finalizando todo o trabalho que vocês verão agora na sequência. O Mano, que é funcionário do SIMP, extremamente competente, responsável também por vários conteúdos ali que se encontram no site, fotos, vídeos, é todo o mérito do trabalho do Mano, e a nossa edição de vídeos, ele juntamente comigo, finalizamos agora para trazer, né, um bom programa para vocês. Mas antes de chamar o primeiro vídeo, eu quero dar um informe importante, e esse é específico para o pessoal da educação, funcionários de escola. Atenção você que é funcionário de escola. Estão abertas as inscrições até o dia 30, segunda-feira agora, na SMED, lá na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, até dia 30, segunda-feira, na SMED, falar com a Letícia ou a Alice Maria. O programa pró-funcionário agora se tornou uma realidade. Cabe salientar que é uma demanda do SIMP, uma proposta que o SIMP vem trabalhando desde o ano passado, não era iniciativa do governo, o SIMP é que propôs, o SIMP é que colocou na pauta de negociação, foi aprovada pela categoria e isso já é uma conquista da mobilização e da luta. Então, finalmente, o governo fez a adesão ao programa pró-funcionário, que é o programa que qualifica os servidores, os funcionários de escola, e os qualifica em cursos técnicos, nas mais diversas áreas. E aí, esse curso é na modalidade de à distância, com algumas aulas presenciais,
e depois de formado, o funcionário de escola ele se habilita a uma área técnica em nível médio e ele fica habilitado para quando surgir o plano de carreira que vai surgir até o final desse ano, até para pleitear o piso. Porque a Lei Federal 12.012 da senadora Fátima Cleide reconhece que todos os trabalhadores das escolas, da educação básica do magistério, todos cumprem papel pedagógico. As crianças passam por um processo pedagógico, seja na sua alimentação, seja na sua higiene, seja com a servente, com a merendeira, com o secretário, com o oficial administrativo. Então, a Lei Federal da Fátima Cleide reconhece que por eles serem, para os funcionários de escola, também serem profissionais da educação, e tendo a formação qualificada, que é este programa pró-funcionário que o SIMP conquistou, e juntamente agora com a adesão do município, isso será a plataforma para chegar ao piso e, inclusive, pleitear isso quando do estudo do plano de cargos e salários. Então, atenção funcionário, você que é interessado em fazer a sua inscrição no programa pró-funcionário, se dirija na SMED até segunda-feira, falar com Letícia ou Alice Maria. Lembrando, somente funcionários de escola, professores não pode fazer. Quem quiser saber mais informações como é o programa pró-funcionário, é só entrar no portal do MEC, é só entrar no site do MEC. E a adesão da prefeitura surgiu agora a partir, né, da inclusão deste item na pauta de reivindicações da categoria. Mas recebi aqui várias mensagens, eu vou lê-las e para dar continuidade no programa, para a gente assistir os vários vídeos que temos aí. Vamos ler a primeira mensagem. Vou aqui por ordem que já chegou várias. Vamos ver a primeira aqui. Estou ligadinha, Portela Miscelânea. Um grande abraço a vocês aí que estão nos assistindo aí, né, na programação. Um grande abraço. Desejando aí que vocês acompanhem conosco aí até as 20 horas. E é uma honra, né, tê-los na nossa audiência. Vamos ver aqui. Tem mais uma outra mensagem. Valeu, bom programa. Final 4489. Muito obrigado, um grande abraço, né, ao final 4489. Vamos ver aqui a outra mensagem na sequência. Vamos ver outra aqui. Que vergonha, o salário base dos motoristas da Secretaria da Saúde, final 4188. É verdade, colega. É os salários dos motoristas da Secretaria da Saúde, dos agentes de trânsito, dos guardas municipais, dos auxiliares de enfermagem, do pessoal das obras, do pessoal que trabalha no departamento de iluminação pública, dos auxiliares, das serventes, das merendeiras, das cozinheiras, dos educadores sociais, ou seja, oficial administrativo, agente administrativo, ou seja, é uma infinidade. Por isso que a gente garante a ampla maioria da categoria ganha salário base abaixo do salário mínimo. Aí o governo oferece 6,3%, em cima da base de cálculo, que é de R$ 450, ela passa para 478. Só que aí em cima dos 478 começam a refletir as nossas vantagens. Mas o que adianta? Nossas vantagens são utilizadas para diminuir o complemento do governo para chegarmos ao mínimo. E quem ultrapassa um mínimo, com esse cálculo dessas vantagens, não ganha nada. Então é por isso que temos que manter a luta assim. O governo tem dinheiro. O que mais irrita nessa negociação é ver um governo que todo início de ano faz a mesma ladainha, diz que a cidade está bem, que está arrumando aos seus 200 anos, que é a capital nacional do doce, que é a cidade polo da região sul, e está sendo feita toda uma programação. Agora começa dia 7 de julho, os festejos dos 200 anos de Pelotas, começa dia 7 de julho e vai até 7 de julho do ano que vem. E aí estão sendo feitas viagens, estão sendo feitos cafezinhos, pagando para a imprensa como um todo para participar desses cafés da divulgação dos 200 anos, viagem em nível nacional. Se paga agora para o IGAN 330 mil, o governo falou para nós. Olha, nós estamos investindo, não estamos gastando, estamos investindo 330 mil reais para pagar o IGAN para fazer o estudo do plano de carreira de vocês. O IGAN é o mesmo que fez o estudo da reforma. Espero que o IGAN tenha a mesma sensibilidade para fazer o nosso plano de carreira, a mesma sensibilidade que teve para fazer a reforma, né? Porque a reforma é o melhor plano de carreira que eu já vi. Porque a reforma administrativa, olha, se olharmos ali os valores do CC, são maravilhosos.
um dos valores mais baixos ali de CC, que gira em torno de 600 e poucos reais, um dos padrões mais baixos, sendo que metade, 80% da categoria, os seus padrões gira entre 200 e 350 reais. E aí, quando o governo diz que não tem dinheiro para nos dar, que não pode avançar mais do que 10 reais no Vale Alimentação, mas tem para pagar os 330 mil do IGAN, tem para pagar 85 mil reais que gastou em fogos de artifício no ano novo. Foram apenas 10 minutos de show pirotécnico. A cada minuto eram queimados 8.500 reais por minuto. E quem tiver acesso e ver... não é uma revista, na verdade é um pequeno folheto de 4, 5 páginas que o governo tem, que eu achei só num local da prefeitura. Numa ida que nós fomos à Procuradoria-Geral do município, um jornal colorido, muito bonito, e aí eu estava folheando, lendo, e ele tinha todo o rumo da cidade para os 200 anos, as grandes obras, os avanços, a capacidade administrativa da prefeitura, a recuperação da sua receita, a isenção que a prefeitura dá dos impostos para grandes empresários para estar atraindo as empresas. Aí eu fui tentar achar ali o que era do servidor público. Aí tinha uma notinha bem pequenininha, menor que o tamanho aqui do meu celular, assim. E aí ele dizia a valorização do servidor público, não falava em salário, não falava em nada ali. Só falava a qualificação do serviço público com aquisição de novos veículos, de novos uniformes, de equipamentos de informática, papapá. Nem falava no servidor. Quer dizer, se Pelotas está arrumando aos 200 anos para grandes festividades, quem movimenta essa cidade, quem enaltece o nome dela e quem a toca para frente somos nós. Então, quem deveria ter o respeito e a valorização para Pelotas chegar aonde quer ir ou aonde está, teria que passar primeiramente por nós. Mas isso a gente já está conseguindo e a mobilização está mostrando isso. Mas vamos lá então. Ô Wagner, eu vou pedir então para ti, por gentileza, que tu coloque o primeiro vídeo que tu tens aí na sequência, um vídeo sem áudio, que foi a paralisação que realizamos esta segunda na prefeitura. O nome do vídeo é Paralisação à Tarde na Prefeitura, que foi a paralisação que a gente realizou esta semana à tarde em frente à prefeitura na Praça Coronel Pedro Osório. O vídeo está com o nome Paralisação à Tarde na Prefeitura. Esse vídeo que vocês seguidinho agora assistirão, já estão assistindo, muito obrigado, Wagner. Isso aí foi nesta segunda-feira à tarde, em frente à prefeitura, conforme foi deliberado, né, na nossa assembleia de quinta-feira, da semana passada, realizada na Praça Coronel Pedro Osório. Parabéns de novo à categoria, olhem bem, há quanto tempo que não se via um grande número de servidores, né, que lotasse a praça, seja em paralisações, seja em assembleias gerais, seja em mobilizações na Câmara. Olha, eu posso dizer com toda certeza, enquanto estou diretor do SIMP, eu sou servidor público, mas estou, porque é temporário, estar à frente de uma direção, eu me sinto orgulhoso mesmo da categoria, né, que a gente tem que ver a vontade de lutar e está tendo e mostrando isso cada vez mais esse ano. Tanto que a gente fala que quem está construindo as paralisações ou as mobilizações não são os servidores públicos. Quem está produzindo isso é o próprio governo Fetter. O próprio governo Fetter está fazendo com que isso aconteça. Nós, servidores públicos, pedimos desculpas a você, telespectador, que tem seu filho na escola, que fica prejudicado pela aula, seja em todos os setores. Em todos os setores sempre sai alguém prejudicado, porque todos precisam do serviço público. Mas aí é que está a lógica. Se todos precisam do serviço público, por que a prefeitura não dá as condições ideais para os beneficiários, os cidadãos, os munícipes? Falta médico, falta medicamento, falta condições dignas de trabalho, falta salários dignos. E o que prova que o governo, até nas coisas que não envolvem dinheiro, o governo não está nem aí para nós, um próprio exemplo é o projeto do assédio moral. O prefeito Fetter vetou um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores. Um projeto de autoria do vereador Jerônimo dos Santos, em parceria com o SIMP, que era um projeto que coibia, impedia a prática do assédio moral dentro do serviço público municipal. E aí você que é munícipe e servidor me responda, não é bom um projeto que coíba e puna a prática do assédio moral dentro do serviço público municipal? Pois é, o prefeito Fetter não entendeu dessa maneira, mas claro, né? E olha, é um projeto que não envolve dinheiro, não envolve nada de erário público, e é um projeto que para todos é bom.
para o servidor, é bom para o CC, é bom para o governo, é bom para todo mundo. Agora, um governo que veta um projeto que é altamente produtivo e qualificativo para o serviço público, aí cabe a cada um de vocês avaliar. E olha que esse projeto não envolve dinheiro. E quando nós estivemos na Câmara nesta terça-feira, tem projeto do governo lá na Câmara em redução na taxa de um determinado imposto para atrair empresa. Quer dizer, reduzir, abrir mão de receitas para atrair novas empresas ou até para auxiliar empresas já instaladas, como foi há 2, 3 anos atrás, que deram incentivos aí por 10 anos de isenção de impostos para um monte de empresa aí em Pelotas. E, inclusive teve empresa aí que recebeu desconto de 70% na água ao longo de 7 anos. Quer dizer, o governo tem como renunciar a tudo isso aí. A única coisa que ele não renuncia, né, a prática que ele vem cometendo junto aos servidores públicos municipais. Nós temos uma outra mensagem aqui. Sou professora da educação infantil e acho muito bom o piso de 1009. Letícia. Letícia, um grande abraço. Letícia, a gente respeita a tua opinião, né? Mas é aquilo que a gente fala. Quem aceita os 1009 e acha bom, tem que ter uma avaliação madura no seguinte sentido. Ontem a categoria fez essa avaliação, Letícia. Todo mundo achava bom no início. E depois o pessoal viu que votou contra. Mas por que contra? Não foi contra os 1009, Letícia. Na verdade é o seguinte, qual foi a luta dos professores até hoje? Foi pelo piso. Aí a maior briga foi conseguir derrubar no STF a ação que a IEDA e mais 4 governadores ingressaram na Justiça. Conseguimos o mais difícil, a votação a favor dos professores no Supremo Tribunal Federal. A favor do piso, dos 1.187, que é o apontado pelo MEC, e a favor do 1/3 fora da sala de aula. Então, todo mundo estava em luta dos 1.187. O que aconteceu, Letícia? O governo ofereceu de boca, Letícia. Não existe essa proposta por escrito. Então, aí vem o primeiro passo. Como é que a gente vota uma coisa que não existe por escrito? Aí tem que fazer a mesma votação que o Sérgio Negrão fez ontem lá na Assembleia. Quem acredita na palavra do governo, do Abel Dourado, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, Letícia. Nem as pessoas que propuseram aceitar os 1009 levantaram a mão. Então há uma contradição. Se a gente não acredita nas palavras do governo, nas palavras vocais, não aquelas escritas, como é que a gente vai aprovar uma coisa que não existe, que não chegou para a categoria? E mais, na proposta vocal, que é o termo que o Abel usa, ele disse que daria uns 1009 para 40 horas, Letícia, e que depois faria um escalonamento. O que se entende por escalonamento? Bom, eu entendo que seria 1009 e o governo teria que programar um período, uma data, até chegar aos 1.187, correto? Só que depois tu vai ver aí no vídeo aí. Nós tivemos hoje... SIMP e Comissão de Delegados, estivemos hoje pela manhã conversando com o secretário de Administração, Júlio Caruso, e entregando, Letícia, a deliberação da Assembleia de ontem. E na conversa com o secretário afirmou que não tem escalonamento nenhum para chegar nem aos 1.187. Então, quem aceitar os 1009, que seja responsável e que sabe que está abrindo mão do valor do piso, que não tem escalonamento, porque escalonamento tem que estar previsto no papel até quando vai chegar aos 1.187. O secretário confirmou que não tem data de escalonamento, não tem previsão, e aceitando os 1009 em forma de lei, mesmo que saia, que é uma questão de tempo, o acórdão do STF, que aí obriga os municípios e os estados a efetivamente darem, pode ocorrer em Pelotas, mesmo de quem ingressar judicialmente, que foi o que o nosso assessor jurídico explicou ontem, por exemplo, ganhasse os 1009. Aí saiu o acórdão do STF. Aí decidisses ingressar na justiça, e tens direito para isso, e tu podes fazer isso, qualquer professor pode, para chegar aos 1.187. Como a gente não sabe, cabeça de juiz varia de uma para outra, o juiz pode levar em consideração, bom, o piso é 1.187, mas a categoria aceitou o piso proposto pelo município, que é 1009. A categoria aceitou. E aí o município chora as pitangas lá para o judiciário que não tem dinheiro, que a receita está diminuindo, a lei de responsabilidade fiscal, e o juiz não dá ganho de causa. E em janeiro agora o piso já aumenta de novo e fica os 1009.
Então, é uma avaliação madura que a categoria fez ontem de não avaliar uma coisa que não se tinha. Quando se tem, eu concordo, tem que se avaliar e aí se entender que se aprova, se aprova. E acho que é mais do que mérito e acho mais do que justo. Só que 1.009 é para 40 horas. Para o professor de 20 horas, são 504,50. Como a proposta inicial é de colocar 6,3 em cima da base de cálculo de 450, iria para 478. Então, para o professor de 20 horas, o seu único ganho real era 30 reais a mais, porque é a diferença dos 478 para 504. E mais, mesmo assim, os professores de 20 horas em Pelotas nem assim ganhariam o salário mínimo. Então tem uma série de elementos, né, para serem avaliados. Mas concordo contigo, Letícia. Se tu concordas que o 1.009 estava bom, é claro que melhora bastante, né, o valor que hoje temos, que é pouco mais de 500 reais, só que é uma avaliação madura, que a categoria seja responsável, que é o momento que aprove aquilo ali, ela sabe que está abrindo mão de outros elementos. E aprovar uma coisa que não tem por escrito é dizer que acredita na palavra do governo, né? Vamos ver aqui as mensagens. Oi, Tiago, tudo bem? Parabéns por vocês da direção do SIMP. Estão conduzindo muito bem as negociações. Abraço, Mastro Antônio. João, um grande abraço para ti. Parabéns para vocês, nem é para nós, né? A direção simplesmente encaminha, né, o que a categoria delibera. E isso eu acho que é muito transparente de nossa parte. Então, parabéns para vocês, para todos nós, municipários, que estamos sendo resistentes e mostrando que a gente tem como extrair mais do governo. Tem mais mensagem aqui. E os testes físicos também, tu sabe algo? Muito obrigado. Eu vou ver se essa mensagem aqui do final 9146 chegou antes. Eu vou ler, então, agora na ordem certa. Gostaria de saber quando sai a classificação do concurso. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela audiência, final 9146. Né? Não sei se é da Guarda Municipal ou dos agentes de trânsito do concurso para os testes físicos. Ontem terminou o prazo para recurso. Quem queria apresentar recurso quanto ao gabarito, quanto a algum ocorrido ou imprevisto do concurso da Prefeitura, o prazo era ontem. Então ainda não tem uma data definida, ainda certa, dos testes físicos, porque conforme vai se esgotando esses prazos, por exemplo, ontem acabou o prazo para quem quisesse interpor recurso. Depois desse prazo, aí estabelece uma data para julgamento desse recurso. Depois sai o resultado dos recursos. Aí depois sim que sai, né, a classificação geral e depois, consequentemente, a convocação. Mas pode ficar tranquilo, o colega ou a colega do final 9146, que com certeza aqui na programação do SIMP, nas assembleias e no site do SIMP, a gente vai estar divulgando tão logo a data esteja precisa e também confirmada. Vamos ver aqui, temos outra mensagem. Deixa eu ver esta próxima aqui. Essa aqui é a da Letícia, um grande abraço a Letícia novamente, vamos ver o outro aqui. Se os professores aceitarem esse piso abaixo que a lei determina, não pode acontecer o mesmo que o piso do município, que está sempre abaixo do salário mínimo. Um grande abraço, Jobert. Jobert, um grande abraço, obrigado por ti, vou tentar entender de novo. Chegou uma outra mensagem aqui, vamos lá. Se os professores aceitarem esse piso abaixo que a lei determina, não pode acontecer o mesmo que o piso do município, que está sempre abaixo do salário mínimo. É verdade, o Jobert tem razão. É exatamente isso aí. Né? E é isso que a gente chama atenção. Se a categoria aceita esse piso, a categoria está aceitando receber algo abaixo da lei. É a mesma coisa que nós, que não somos professores e que temos o salário abaixo do salário mínimo, o FETER chegasse e dissesse, olha, eu ofereço para vocês 500 reais, por exemplo. Melhoraria a nossa base de cálculo? Melhoraria. Mas a gente não está pedindo o salário mínimo, que é o mínimo que está lá na Constituição Federal, que nenhum trabalhador pode ganhar menos que o salário mínimo, então a gente quer ganhar o mínimo. Era a mesma coisa que nós aceitássemos uma proposta que não veio por escrito, que chegasse verbalmente na Assembleia, olha, o Abel Dourado está dizendo que vai dar 500 reais para a categoria. Querem ou não querem? Então a maior prova que a gente tem disso é o seguinte: até anteontem não tinha nada, não tinha avanço nenhum, nem de piso para os professores. Como é que de uma hora para outra saiu a proposta de 1.009? Por causa da mobilização, da paralisação de toda a união da categoria. E é simples, para nós da direção a análise é simples. Quando o governo ontem só ofereceu um aumento só do piso,
A tentativa foi de rachar a categoria. Foi na tentativa de, bom, não vou mandar nada por escrito, pode ser que acreditem na minha lábia, a categoria dos professores, que é um avanço, aprova, e aí, por ser maioria ou não assembleia, isso aí não leva em consideração, porque todo mundo tem direito em assembleia e tem que ganhar mesmo quem está em maioria. Né? Todo mundo tem ponto garantido para ir à assembleia, não vai quem não quer em assembleia geral, porque a assembleia não tem perigo de corte ponto. Mas o que o governo achou? Bom, amanhã é aprovado um item, a maioria é da educação, termina essa negociação. E o que a gente mostrou para o governo é que a gente tem luta para conseguir o que a gente sempre pediu. Se a gente lutou até agora pelo piso, vamos correr atrás dele. Ora, quem chega a 1.009, chega a 1.187. Porque quem chegou a 1.009 é o mesmo que estava dizendo que não chegava a nada. Isso veio naquela resposta por escrito que a gente leu na primeira Assembleia. Então, acho que essa avaliação ela tem que ficar muito clara, bem madura para a categoria. Tem uma mensagem aqui, final 1313. Mas o piso é lei federal, mas o 1.009 vai no básico, e Pelotas não vai ficar só no Brasil. O piso é lei federal, mas o 1.009 vai no básico, e Pelotas não vai ficar só no Brasil. Não, é verdade. O piso é lei federal. O 1.009 que o Fetra estava propondo verbalmente, ele é como salário básico. Foi essa proposta verbal que eles fizeram. A gente sabe disso aí, que é o salário básico. Só que tem uma coisa que a gente também não pode esquecer. Plano de carreira lá no final da linha, o governo vai propor o plano de carreira. E olha como o governo trabalha de forma inteligente, e nós temos que ser mais inteligentes. Lhes pergunto, por que o governo quer mandar o plano de carreira para a Câmara em dezembro? Por que não negocia conosco de junho até outubro, por exemplo? Por que ele quer dezembro? Dezembro os servidores estão entrando em férias, a educação está quase fechando os seus dias letivos, fica pouca mobilização. Vocês sabem que a Câmara, se tiver que trabalhar no dia 30, 31 de dezembro para aprovar o orçamento do ano que vem, ela fica. E aí eu quero vermos mobilizar o pessoal dia 30, 31 e passar propostas do tipo. Pode ser essa do piso. Bom, dá 1.009 agora. Só que quando chega lá as tuas vantagens para refletir em cima do piso, a tua graduação, o teu mestrado, doutorado, é legal, se o governo quiser fazer, mexer nos índices. Hoje, quem tem doutorado leva 70% em cima dos 1.009 se ele desce. Nada impede que o governo, na sua estrutura de plano, cargos e salários, ele diga, não, doutorado não é mais 70, doutorado é 40, mestrado é 30, graduação em nível... Graduação, especialização, mestrado, doutorado, pode ser numa cadeia hierárquica, 20, 30, 40%. Pode fazer isso? Pode. Não pode diminuir salário, mas mexer em índice de vantagem ele pode. E aí por que é uma baita tática para o governo? Com o mesmo número de moedas, com o mesmo dinheiro, ele redistribui. Ele tira daqueles que estavam ganhando e aumenta o leque e amplia. Quando vê nessa jogada, não, a gente vai colocar incentivo à titulação para auxiliar de educação infantil, que cabe salientar. O mesmo governo federal aqui, o mesmo governo municipal, que quando deu o piso dos 950, somando tudo, que reconheceu os auxiliares como educadores, nessa proposta verbal deles, os auxiliares não entram. Essa proposta de 1.009 é somente para os professores da educação infantil, não é para os auxiliares. E isso vale para todos nós servidores que não somos professores. Todos nós, quando chegarmos lá, agora em junho, e que vamos ter que estar mobilizando a categoria ao longo do ano para negociar até dezembro, agora ocorre o mesmo caso. A prefeitura vai querer mexer na gratificação de difícil acesso, ou seja, quem mora aqui na zona urbana e ganha 50% para ir para a zona rural, o Abel Dourado já falou isso para mim pessoalmente, para a direção do Simp, em reuniões no ano passado, que a proposta deles era de mexer na gratificação de difícil acesso. Mas mexer em que sentido? Olha, vamos pegar os 50% e vamos diminuir para 30, 20. A gente vai fazer que o percentual vai ser por quilometragem. Tantos quilômetros da casa do servidor até o local de trabalho, 20%. São 30 quilômetros, um exemplo, 30%. Aí vem aquela política. Com o mesmo número de moedas, ele tira daqueles que estavam ganhando e redistribui. Foi tanto que ele falou, a gente poderia considerar a gratificação de difícil acesso lá no sítio Floresta, no Retiro. Então, essa é a política rebaixada do governo. A gente tem que estar com os olhos bem atentos, que ele não dá por dar porque gosta da gente, porque a gente faz um belo trabalho. Quando ele dá uma coisa que a gente acha que é muito boa, pode ter certeza que ele na frente ele vai tirar.
Mas vamos seguir as mensagens, a gente tem um montão de vídeos. Eu vou ler essa sequência de mensagens e vamos pedir os vídeos na sequência. Vamos começar aqui de baixo para cima. Vamos ver essa mensagem aqui. O auxiliar de educação infantil entra no piso do prefeito? Acabei de responder. Não. Aí é que está a lógica do governo. No piso dos 950, ele considerou o auxiliar como um educador, porque trabalha 40 horas, está ali junto com o professor de educação infantil. E agora ele não reconhece. Agora 1.009 é somente para professor 40 horas e professor 20 horas. Auxiliar de educação infantil não entra nesta proposta verbal, que não existe por escrito, saliento de novo, do governo. Vamos para as outras mensagens. Vamos seguir aqui na sequência. E aí, Tiago, gosto muito do programa de vocês. São muito esclarecedores e atenciosos. Abraço. Não assinou a mensagem, mas o final é 9146. Um grande abraço. Eu que me sinto orgulhoso e honrado, né, da gente poder explicar, esclarecer, né, poder mostrar uma transparência para a categoria, até para que ela, quando vai em assembleias, quando assiste o nosso programa, quando vai no nosso site, tenha clareza daquilo que está votando. O SIMP nunca vai se posicionar contra algo que a categoria deliberar, independente do segmento. Se ontem tivesse que ser aprovado do piso, ele ia ser aprovado e ia ser encaminhado para o governo. Se ontem era para ser aprovado que a maioria aceita só R$10 de vale alimentação, o SIMP, a direção sempre tem uma proposta, mas como ela abre o espaço para a plenária, é que todo mundo pode colocar as suas propostas. E as propostas são votadas, e aí as pessoas que estão presentes em assembleia, né, que a gente sempre lembra bem. Não adianta quem não vai em assembleia chorar por aquilo que é negociado. Muitas vezes a gente ouve, pá, definiram isso, pá, definiram aquilo. Olha, me desculpa, não tem desculpa para não ir em assembleia. A assembleia tem ponto garantido. Até entendemos que paralisações, ameaça de corte de ponto, desconto de vale, tudo bem. Mas mesmo assim, quem quer lutar para melhorar a sua vida, abre mão de vale transporte ou de corte de ponto. Porque se a gente coloca como prioritário o vale transporte e o corte de ponto, a gente está assumindo uma posição que aquilo é mais importante que uma luta. E a gente respeita quem defende tal luta. A gente só pede que as pessoas sejam responsáveis e assumam, né, as suas escolhas. Vamos continuar aqui. Que legal, tem bastante mensagem. A turma te abandonou, mas estás mandando bem. Beijos, Maria de Fátima. Me abandonaram, não, eles estão tudo presos lá no ângulo, lá, né? Nem sei como é que está a situação lá com o protesto dos alunos, mas Fátima, um beijão para ti, um abraço para o teu esposo, né? A gente só consegue fazer um bom programa porque vocês é que fazem o programa. Vocês é que mandam mensagem, vocês é que interagem, perguntam, criticam, sugerem, né? Então, para o programa ser bom é graças a vocês, porque vocês é que fazem o programa. O meu trabalho aqui, o do SIMP, é só dar condução a ele. A Fátima, grande guerreira, e a Fátima vai aparecer no vídeo, por isso que eu estou controlando o tempo ali no relógio, para o pessoal aí se visualizar. Tiago, obrigada pelos teus esclarecimentos. Letícia. Não por isso, Letícia, eu agradeço a tua gentileza e com certeza, Letícia, eu acho que a avaliação ela tem que ser madura. De longe, eu nunca, nem eu, nem a direção do SIMP criticaria, independente das opiniões, das posições. Agora, é obrigação de um sindicato sempre manter bem esclarecido e falar a verdade. Ó, tem projeto? Está aqui. Os 1.009, está aqui o tanto de vale alimentação. Não tem? Não tem. Bom, acreditam na palavra do governo? Pois bem, vamos então botar o voto do governo sem ter nada. Isso foi até colocado ontem, o pessoal não aceitou, e óbvio, né? Quem é que acredita? Aí tem aqui uma mensagem do final, 1313. R$312 mais 500. Para começar está bom. O Estado vai pagar durante 4 anos. Não, mas não é 312 para 500, colega. Aí é que eu vou esclarecer a conta. Por isso que se torna repetitivo, mas com grande prazer eu vou esclarecer. Não são 312. 312 é o teu salário padrão. Mas a tua base de cálculo, que é onde as tuas vantagens são calculadas, hoje é de 450. Hoje é 450. O governo está oferecendo 6,3%. Se tu colocares 6,3% em cima da tua base de cálculo, que hoje é de 450, passa para 478. Então, de 478 para 504, é isso que o governo está te oferecendo. Não é os 312. 312 é aquele valor irrisório que não existe. Tanto que as tuas vantagens não são calculadas sobre 312. Dos 312, tu tens um complemento no teu contra-cheque para chegar a 450, que é a tua referência. Então, desses R$450,
O governo quer oferecer a inflação, 6,3. Aí tu irás para 478. Então a conta que tu tens que fazer é 478, arredondando, 480 menos 504. São R$24 que o governo está dando de aumento, e não os 200 aqui que tu te refere. Estou só te corrigindo porque esse é o cálculo correto. Vamos para a próxima mensagem, tem bastante e temos os vídeos ainda para rodar. Vamos ver aqui. Tiago, e no plano de carreira, como ficam os aposentados? João Mastro Antônio. Uma informação importante, João. Informação importante e infeliz. A proposta que a categoria discutiu de plano de carreira ao longo dos últimos 6 anos e que o SIMP entregou há 2 anos atrás para o governo é um plano de carreira para todos os trabalhadores da prefeitura, sejam eles seletistas ou estatutários. O procurador Longaray, Sérgio Lopes, José Júlio Caruso e Abel Dourado confirmaram nesta reunião: o plano de carreira é somente para estatutários, eles não querem plano de carreira para seletista. A proposta que o SIMP entregou há 2 anos atrás é para estatutários e seletistas. Então, João, tu mesmo na qualidade aí, acho que tu é seletista, seletistas não entram na proposta de plano de carreira da prefeitura. Então é mais uma coisa que a prefeitura está jogando. A gente vai ter que ficar atento com o plano de carreira. Não adianta ter piso, não adianta ter salário padrão alto, se o governo quer mexer nas nossas vantagens, diminuí-las e depois acaba sendo embutidas dentro do próprio salário padrão. Ele pode fazer isso na hora de propor lá. Eu duvido muito que eu, como prefeito, pago para uma empresa particular fazer um plano de carreira, que ela vai fazer um plano de carreira para o servidor. Ela vai fazer para mim do jeito que eu moldo. É eu que estou pagando, não é o servidor. Então a gente tem que ter clareza disso aí. O informe do Douglas aqui. Os estudantes acabam de desocupar a reitoria da UFPEL, lá do ângulo, com apoio do movimento sindical. Mais de 200 policiais entre Polícia Federal e Brigada Militar. E um grande abuso total do reitor César Borges, né, que, na verdade, não dialoga com os estudantes. A UFPEL passa por diversas dificuldades, falta de estrutura, falta de professor, falta de planejamento, de organização, né, mas a primeira coisa mais fácil é chamar o poder repressivo e mandar todo mundo embora para reivindicar os seus atos, né? Aí tem uma mensagem aqui: parabéns, Thiago, o SIMP está negociando com muita maturidade. Um abraço, bom fim de semana, Jobert. Jobert, eu fico lisonjeado com a mensagem, né? Como eu te disse, a categoria, e tu falasses bem, a categoria está negociando com maturidade, com aquilo que é concreto, não com aquilo, né, que se diz ter e não tem, ou tentando ludibriar a categoria dizendo que a média salarial dela dobrou nos últimos 5 anos, né? Sendo que a gente sabe que não é verdade. Bom, o governo pode diminuir os percentuais de incentivo, mesmo aqueles que foram divulgados em edital de concurso? Pode, porque os incentivos, todos eles são previstos em lei. Um exemplo, o incentivo à titulação dos professores, ele está previsto na Lei Municipal 3.198, que é a lei do plano de carreira do magistério. E como é incentivo, é vantagem, é índice percentual, ele pode jogar para mais, para menos. O que não pode jogar para menos é salário. Salário padrão, tu nunca vais vê-lo diminuir. Mas vantagens como incentivos, gratificações, mesmo aquelas previstas em edital, elas só estão previstas em edital porque existe uma lei, existe uma norma que a regulamenta. E o governo manda o projetinho de lei para a Câmara tem maioria ampla, base governista, o governo chega e diz, plano de carreira, piso tal, mas diminui no incentivo à titulação, diminui a gratificação de difícil acesso, e é que eu digo, ele faz, entre aspas, o socialismo, né? Com o mesmo número de moedas, eu amplio para as pessoas, deixo outros que não eram contemplados mais contentes, porém deixo descontentes aqueles que tinham o seu direito antes, e aí eu, como gestor público, estou contemplando um maior número de categorias, mas sem tirar uma moeda a mais do bolso, né? É esse cálculo que tem que ficar claro para nós. Estamos a 5 minutos do programa, eu vou ir direto para o vídeo da Assembleia. Só vou ler aqui o final, para não fazer injustiça, porque tem uma mensagem aqui, eu acho que tem uma precedência aqui. Não tem. A resposta é válida, mas a oferta de aumento é tentadora. Vamos pedir por escrito. Mas é o que eu digo, colega. Eu sei que a resposta é tentadora, né? Mais tentadora ainda se ela vier por escrito. Mas é o que eu digo,
pela direção do sindicato, nós temos uma proposta. Se a categoria, ao receber a proposta por escrito, entender que 1.009 é suficiente, que vocês abrem mão do piso e que depois, se for correr atrás do piso judicialmente, provavelmente não vai levar, porque está assinando uma carta para o governo que fecha a negociação, e aí estaremos estabelecendo um piso municipal em Pelotas. Olha, o piso em Pelotas é 1.009. Olha, no Capão do Leão já é piso nacional. De verdade, mais do que 1.180. Em Rio Grande, já é o piso nacional, mais do que os 1.180. Então, temos que verificar isso aí. Mas que ela é tentadora, claro, porque face uma categoria que ganha tão pouco, qualquer aumento que venha é mais do que vem vindo, né? Final 11:35. Explica para nós onde fica o servidor e o professor nesta luta do piso. Luciane. É o que eu digo, né? Parece que fica uma guerra entre professores e servidores. Na verdade, quem quer propor essa guerra é o governo. Quem fica no meio do tiroteio é o professor e os servidores. O governo, ele está numa ponta. O que o governo fez? Eu atiro a proposta só para uma categoria e não atiro para outra. É isso que o governo faz. Bom, eu oferecendo só para uma determinada categoria, se ela aprova e aprova os demais itens de pauta, fecha a negociação, acaba o movimento. Só para deixar o Wagner da técnica tranquilo, nós não vamos ter tempo de reproduzir nenhum dos vídeos. Então, que tem muita mensagem, eu vou lê-las aqui até o final do programa, temos mais 3 minutos. Então, os vídeos vão ficar para o próximo programa, a gente promete trazer. Os vídeos estão finalizados, estão prontos, né? Mas é importante primeiro ler, né, a reivindicação da categoria e as falas. Então, o governo é muito esperto em tentar jogar um contra os outros. Mas eu acho que a categoria tem que fazer uma análise no seguinte sentido. Se até agora não tinha nada e só surgiu pelo todo, foi toda a categoria que mobilizou, professores e servidores, foi graças a essa mobilização que surgiu um aumento. Só que esse aumento foi para os professores. A gente entende que se continuarmos o movimento sem medo, além de dar para os professores, dá para ampliar para os servidores. Por isso que a ampla maioria da Assembleia ontem votou em continuar as negociações, porque entende que dá para melhorar a própria proposta do piso, dos 1.009 chegar aos 1.187, e também dá para melhorar os demais colegas da categoria. Então, nada mais justo que se os servidores apoiaram também os professores para atingir até uma proposta que está vindo, nada mais justo que também a categoria tenha uma reciprocidade e para que todos saiam satisfeitos na negociação. Vou terminar de ler aqui as últimas mensagens. Vamos ver essa aqui. Por que o Refeisul dos servidores é menos que o do SANEP? É porque o SANEP ele é uma empresa pública, é um órgão da administração indireta. Então, a autarquia ela tem recursos próprios. Então, o SANEP tem o Vale Alimentação bem maior que o nosso, o Previpel tem o Vale Alimentação bem maior que o nosso, a Coimpel tem bem maior que o nosso, e a Eterpel, que é a empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, também tem por causa disso. Porque são empresas públicas, são órgãos da administração indireta, né? Não dependem do caixa da prefeitura. Para terminar aqui, Tiago, questiona a avaliação da Sinara. Não, isso aqui é uma outra mensagem. Só fala nos professores e os funcionários. Final 0923. Não sei se é uma crítica a mim, que eu só fala nos professores e funcionários. Eu quero dizer que professores é a categoria específica de professores. E quando a gente fala funcionários, são todos os servidores da prefeitura que não são professores. Não sei se é essa a pergunta. Só fala nos professores e funcionários. A gente está falando num todo, né? Tanto que se o final 0923 está acompanhando o programa, eu aqui no início citei diversos que se enquadram na categoria de servidores. Citei vários. Oficial, agente administrativo, servidores da saúde, do trânsito, da guarda municipal, citei vários. Este programa do SIMP ele é ao vivo e a partir de quarta-feira ele é disponibilizado no site do SIMP e aí pode acompanhar ele na íntegra. Eu não sei se foi nesse sentido, né? Como se a gente estivesse falando de repente somente de 2 setores, mas não, a gente está falando num todo aqui. Para terminar aqui, Wagner, 1.009 e escalonamento no papel pode fazer com que a categoria aceite. É muito perigoso. Perigoso a gente sabe que é mesmo no papel, por isso que eu digo, mesmo que chegue no papel, tem que ser feita uma análise lá na Assembleia de quinta-feira da semana que vem. O João Mastro Antônio alega aqui que informa que é estatutário, não é seletista, então está salvaguardado aí na proposta do governo. A penúltima mensagem, final
15h39. Acho que deveríamos ter sindicato só dos professores, pois já temos plano de carreira. Bom, a gente entende que os sindicatos professores, né, se desse resultado ter um sindicato só de professores, se isso fosse uma fórmula, o CEPERS teria tudo o que ele queria. Pois é um sindicato somente de professores, à parte dos demais sindicatos dos servidores do Estado, e a gente vê que o problema não é do sindicato. O problema não é do SIMP, o problema não é de um outro sindicato para ser feito. O problema é do gestor, vamos ser sinceros. Quem tem a chave do cofre e o dinheiro para dar é o gestor. Ele é que não quer dar. Eu acho que é isso que tem que ficar bem claro, né? Não é nem o sindicato, nem a categoria que tem culpa. Quem tem culpa é quem justamente tem o poder na mão, que pode dar e não quer dar. Fui auxiliar durante 10 anos. É duro ver essa perda. Marcos, é verdade, Marcos. Os auxiliares da educação infantil, como eu digo, né, o mesmo governo que reconhece como educador, depois no momento não reconhece mais. E a última mensagem, favor, mande via e-mail este cálculo. Fausto, obrigado. Eu não sei se o Fausto é o professor aqui dos R$312. O Fausto, com certeza. Se tu mandar para o meu telefone aqui o teu e-mail, eu encaminho para o teu e-mail particular o cálculo. Eu acho que é o cálculo dos R$312. Pois bem, pessoal, o programa foi excelente, uma chuva de mensagens, foram, pelo menos contabilizado aqui no meu celular, mais de 32 mensagens de texto. A gente vai colocar todos os vídeos, com certeza, no próximo programa. Só lembrando, paralisação, terça-feira, o dia inteiro, em todos os turnos, com ida na Câmara pela manhã. Paralisação terça-feira, manhã, tarde e noite. Mas o ato é às 9h30 da manhã na Câmara, para a gente garantir a retirada do projeto que o governo vai enviar, porque a Câmara não vai votar nenhum projeto antes que seja apreciado lá na Assembleia. Então, terça-feira, Câmara de manhã, 9h30. Quarta-feira, também paralisação nos 3 turnos, só que com ato às 14 horas, quarta-feira, 14 horas, no Altar da Pátria. Uma grande marcha, vamos trancar, vamos parar a cidade de Pelotas, mostrar a nossa realidade. Então, concentração da passeata, quarta-feira, 14 horas no Altar da Pátria. Quinta-feira, Assembleia Geral da categoria. Quinta-feira, 14h30, no Pelotense. Bom, pessoal, de minha parte, um grande abraço. Desejo que passem um bom final de semana. Reflitam bem as propostas, aquelas que vieram por escrito, as que não vieram. Façam uma análise com bastante maturidade para que possamos, na semana que vem, em Assembleia, chegarmos já com ideias fixas e propô-las, e aquilo que a maioria entender melhor será encaminhado. De minha parte, um grande abraço e até lá.